Os sinais vitais são dados fundamentais do exame físico, pois permitem que se estabeleçam valores básicos para o paciente, facilitando o registro de alterações das condições de saúde do mesmo. A temperatura deve ser medida com auxílio do termômetro e pode ser verificada na cavidade bucal, retal, axilar e pavilhão auricular. O termômetro deve ser colocado e permanecer entre 5 a 7 minutos. A temperatura axilar varia de 36 a 37 graus. As variações são traduzidas pela febre ou hipertermia se estiver acima desta faixa e hipotermia se estiver abaixo. A medida da pressão arterial é realizada com o auxílio de um esfigmomanômetro com um manguito de tamanho adequado, largura 20% maior que o diâmetro do membro e comprimento suficiente para envolvê-lo totalmente. E um estetoscópio para auscultar os sons de Korotchkov, que ocorrem quando o relaxamento do manguito permite o fluxo sanguíneo na artéria que foi comprimida. A pressão arterial deve ser medida em ambos os braços e também nos membros inferiores, se for detectada alguma alteração. O pulso é medido preferencialmente na artéria radial, contando-se durante 1 minuto inteiro o número de batimentos e verificando-se as suas características. Intensidade pode ser cheio ou filiforme, e ritmicidade pode ser regular ou irregular. A frequência cardíaca pode diferenciar-se do pulso devido a arritmias cardíacas. Pode ser verificada através da ausculta do pulso apical ou da visualização pelo cardioscópio, caso o paciente esteja monitorizado. A frequência respiratória deve ser verificada também durante 1 minuto inteiro, sem que o paciente tenha consciência deste procedimento para que não haja alterações. Deve-se observar também características como o ritmo e a profundidade, além de avaliar a presença de desconforto respiratório. Dados sobre o padrão respiratório e também sobre as condições de oxigenação do paciente, se em ar ambiente, em oxigenoterapia ou em ventilação mecânica, também devem ser anotados. A avaliação da facies é muito importante. Por meio da expressão fisionômica e da forma do rosto, é possível notar se algo está alterado em função de alguma patologia ou pelo uso de medicamentos. Por exemplo, geralmente a facies de um paciente renal evidencia-se por meio de edema de pálpebras e do rosto. A atitude que o paciente demonstra caracteriza o seu comportamento, que pode ser passivo ou ativo. É importante verificar o ritmo, a amplitude e a natureza dos movimentos do paciente. Da mesma forma, ao se avaliar o tipo de marcha, deve-se observar o equilíbrio, claudicação ou qualquer alteração motora. O decúbito assumido pelo paciente no leito pode ser ventral, dorsal ou supino. Esse decúbito pode ser obrigatório ou indiferente. A posição do paciente no leito já pode identificar algo de muito importante. Muitas patologias podem obrigar o paciente a ficar em uma determinada posição, como nos casos de dispneia, dor, contraturas ou paralisias. A avaliação da pele através da inspeção deve ser feita levando-se em consideração a raça e pigmentação. Avalia-se o grau de hidratação que pode ser visto na inspeção quando há uma extensão do corpo com pele ressecada. E a avaliação do turgor é feita pela formação de uma prega e a avaliação do retorno dessa pele à normalidade. Também é feita a avaliação da coloração, que deve ser realizada num ambiente claro, à luz do dia. Podemos encontrar uma pele pálida, descorada, ou ictérica, que é a pele amarelada. Também descrevemos a presença de petequias, pequenas manchas vermelhas que podem estar distribuídas pelo corpo ou em algum local delimitado. Hematomas, manchas e lesões como nódulos, máculas, pápulas, vesículas e bolhas devem ser verificados.
A cianose da pele é avaliada sobretudo nas extremidades, juntamente com a perfusão periférica ou enchimento capilar das extremidades, que é verificado apertando-se a polpa digital e avaliando o tempo de retorno da circulação. O edema pode estar relacionado ao sistema cardiovascular, renal ou periférico. Pode apresentar variações na consistência, na duração e horário do aparecimento. A pesquisa do edema é feita pela inspeção e palpação. Na inspeção, vemos o aumento do volume, o desaparecimento das proeminências ósseas e também pode ocorrer o aparecimento de marcas de correntes, de roupas ou calçados. Na palpação, é feita a compressão digital, causando uma depressão na região comprimida, o chamado sinal de Godet. A distribuição de pelos pode estar relacionada com a idade, mas também com algumas patologias ou com o uso de medicações. Essa avaliação é feita na inspeção dos anexos. Durante a inspeção dos anexos é importante observar também as unhas do paciente. Normalmente são róseas, lisas e convexas. Algumas patologias podem deformar as unhas, como pneumopatias crônicas, cardiopatias congênitas ou até infecções, como as micoses. As mucosas devem ser inspecionadas com bastante rigor, verificando-se a sua coloração e hidratação. A presença de icterícia ou descoramento é evidenciada na mucosa ocular e a cianose apresenta-se frequentemente nos lábios e na língua. A coleta de dados deve estar apoiada num modelo assistencial que atenda o seu cliente para obter resultados favoráveis ao seu tratamento. Os dados coletados são muito importantes, pois permite que sejam realizados processos mentais de raciocínio que levam a estabelecimento de hipóteses diagnósticas que serão confirmadas por mais dados, permitindo então denominar-se os diagnósticos. Planejar, portanto, a partir da denominação dos diagnósticos, a sua assistência, implementá-la e avaliá-la. Você deve registrar os dados de forma sistematizada em um instrumento de coleta próprio, para poder avaliar se a sua hipótese será confirmada através do resultado obtido após a implementação da assistência planejada por você. No Hospital São Paulo, Hospital Escola da Universidade Federal de São Paulo, optamos por um modelo assistencial eclético, apoiado em horta, ordem, epidemiológico de risco e biomédico. Os dados que constam nos instrumentos utilizados no nosso hospital refletem este modelo. Saiba, portanto, o que coletar, por que coletar e como coletar estes dados para obter resultados nas suas ações.
Música